Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Nossos cumprimentos também a vocês que nos acompanham pela internet, TV Câmara, ao vivo no Facebook. Reunião ordinária do dia 25 de julho de 2017. Solicito ao senhor secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador José Maria Simões. Presente. Vereador Cléber de Oliveira. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Professor Robinho. Vereadora Terezinha Mesadri. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli, presente. Vereador Sérgio de Jesus. Presente. Vereador Tasso Brunoro. Presente. Havendo número legal e sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária do dia anterior, a ata do dia 18 de julho de 2017. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Solicito a secretária que faça leitura do material constante expediente do dia. Indicação número 496/2017, de autoria do vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus. Indica ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana, que sejam tomadas as devidas providências em caráter de urgência na rua Vicente Serafim, na comunidade Paraty, trecho em frente à quadra poliesportiva, levando-se em conta que no período das chuvas, a mesma vem sofrendo inundações e trazendo transtornos aos moradores que por ali transitam. Plenário Ulisses Guimarães, 19 de julho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 504/2017, também de autoria do vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus. Ao prefeito municipal Fabrício Petri, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana, com o seguinte pedido de urgência. Solicito que seja feita limpeza no terreno localizado atrás do antigo fórum no centro da cidade, considerando que moradores e comerciantes do entorno do endereço em questão reclamam da sujeira, lixo e muito mato e da conservação do mesmo. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de julho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 505/2017. Ao chefe do Poder Executivo deste município, senhor Fabrício Petri, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana. Solicito que seja feito patrulhamento, ensabramento e compactação na Rua dos Marlins, no bairro Planalto. A mesma encontra-se em situação precária por conta da grande quantidade de buracos e lama nela existentes. Essa situação ocorre sempre em tempos de chuva, dificultando assim a passagem de veículos e pedestres. Plenário Ulisses Guimarães, de 21 de julho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 506/2017, ao secretário municipal de infraestrutura, Flávio Santana. Solicito que seja feita a manutenção e limpeza nas estradas de acesso e na comunidade de São Lourenço, patrulhamento, ensabramento, capina e roçar. Plenário Ulisses Guimarães, 21 de julho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicações número 496, 504, 505 e 506 de 2017, de autoria do vereador Serginho, para conhecimento do plenário. Indicação número 497, do vereador Richard Otônio Costa, para conhecimento do plenário.
indica ao senhor prefeito municipal, excelentíssimo senhor Fabrício Petri, que seja providenciado estudo de possibilidade de elaboração de um projeto de lei que discipline a remoção, guarda de carros abandonados nas vias e praças públicas no município de Anchieta, conforme o modelo em anexo. Indicação número 497 de 2007, de autoria do vereador Richard Costa, para conhecimento do plenário. Indicação número 498/2017 ao secretário municipal de Infraestrutura, Flávio Santana, para providenciar levantamento ou conserto de uma tampa de esgoto na Avenida Beira-Mar. Plenário Ulisses Guimarães, 18 de julho de 2017. Kleber Oliveira da Silva, vereador. Indicação número 498 de 2017, de autoria do vereador Kleber Pombo, para conhecimento do plenário. Indicação número 499, do vereador Alexandre Francisco Lopes Assad, para conhecimento do plenário. Indica ao senhor prefeito municipal Fabrício Petri, com cópia do secretário de Administração e Recursos Humanos, Sandro Alpoim, e seja estudada a viabilidade da implantação de um programa de aposentadoria incentivada dos servidores públicos municipais, que possibilite conceder indenização, abono ou manutenção do auxílio alimentação, mantidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Anchieta. Indicação número 502, também do vereador Alexandre Francisco Lopes Assad. Indica ao senhor secretário de Infraestrutura, Flávio Santana, nos termos a seguir: que seja tomada providências acerca da rachadura no muro de contenção provocada pela raiz da figueira na escadaria de acesso à Igreja Matriz, especificamente atrás da clínica médica, localizada na rua Costa Pereira, bairro Porto de Cima. Indicação 503, também do vereador Alexandre Francisco Lopes Assad. Indica a senhora secretária de Saúde, Jaldete Silva, com cópia ao senhor prefeito municipal Fabrício Petri, que dê ampla divulgação referente ao mutirão lançado pelo governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Mutirão este que foi lançado no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, CREFS, objetivando reduzir espera e ampliar acesso a artoses, próteses, cadeiras de rodas, entre outros dispositivos de reabilitação para pacientes adultos, jovens e crianças de todo o estado que necessitam de tais benefícios. Essas são as indicações do vereador Alexandre Lopes Assad para conhecimento do plenário. Indicações número 499, 502 e 503 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, para conhecimento do plenário. Indicação número 500/2017, de autoria do vereador José Maria Simões Brandão, ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Fabrício Petri, que retorne com a limpeza das ruas das comunidades de Belo Horizonte e Itajobaia, diariamente, pois os moradores estão preocupados com a manutenção da limpeza das ruas, que era mantida por um único funcionário e hoje não tem ninguém que faça. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de julho de 2017, José Maria Simões Brandão, vereador. Indicação número 501/2017, também de autoria do vereador José Maria Simões Brandão. Ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Fabrício Petri, que estude a possibilidade de um acordo com a empresa Vale para que a mesma possa repassar parte de suas terras no município para implantação de um projeto voltado para a agricultura familiar, tendo em vista que as terras hoje são improdutivas. Indicação número 507/2017, também de autoria do vereador José Maria Simões Brandão. Ao ilustríssimo secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, que faça a manutenção da estrada que chega à comunidade de Dois Irmãos de Olivânia, atendendo uma solicitação dos moradores que estão tendo prejuízos constantes devido ao grande número de buracos. Outro sim, reitero a indicação para que seja feito reparos urgentes na estrada que liga a comunidade Jaqueira a Olivânia, tendo em vista a má conservação da mesma. Plenário Ulisses Guimarães, 13 de fevereiro de 2017, José Maria Simões Brandão, vereador. Indicações número 500, 501 e 507 de 2017, de autoria do vereador Zé Maria, para o conhecimento do plenário. Indicação número 508/2017, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Indicação à secretária de Educação, Janinha Gerque de Jesus,
solicitando que a escola desativada de Santa Luzia de Monteiro seja transformada em centro de convivência. Indicação número 509/2017, também de autoria da vereadora Terezinha. Indicação ao comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Anchieta, capitão Leonardo Furieri, para que seja providenciada a retirada de marimbondos da escola da comunidade Santa Luzia de Monteiro, neste município. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de julho de 2017, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Indicações número 508 e 509 de 2017, de autoria da vereadora Terezinha Mesadri, para o conhecimento do plenário. Indicação número 510/2017, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Que seja encaminhada a indicação ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana, para melhorar o sistema de drenagem e tapar os buracos das ruas de terra do bairro Cantagalo, objetivando oferecer melhores condições de tráfego na região. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de julho de 2017, Renato Lorenzini, vereador. Indicação número 511/2017, ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana, para fazer a manutenção das estradas de terra das comunidades de Olivânia, Barro Branco, São Vicente, Dois Irmãos, Duas Barras e Fundão, objetivando melhorar as condições de mobilidade na região. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de julho de 2017, Renato Lorenzini, vereador. Indicações número 510 e 511 de 2017, de autoria do vereador Renato Lorenzini, para conhecimento do plenário. Indicação número 512/2017, ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Fabrício Petri, com cópia ao secretário de Agricultura, Giovanni Meriguete, para que estude a viabilidade, junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, a implantação do programa Caminhos do Campo, que tem como objetivo adequar e pavimentar as estradas rurais do Estado, oferecendo às áreas com maior densidade da agricultura familiar uma melhor trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de produtos perecíveis, além de facilitar a mobilidade da comunidade, especialmente a rural, além de desenvolver o agroturismo. Plenário Ulisses Guimarães, 21 de julho de 2017, Tássio Ernesto Franco Brunoro, vereador. Indicação número 512 de 2017, de autoria do vereador Tássio Brunoro, para o conhecimento do plenário. Indicação número 513/2017, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Fabrício Petri, que adote as providências necessárias e promova a regulamentação em âmbito municipal do artigo 5º, parágrafo único da Lei Federal número 12.816/2013, que autoriza a utilização dos veículos do transporte municipal para ensino superior. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de julho de 2017, Giovanni Meneghelli Lousado dos Santos, vereador. Indicação número 514/2017, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fabrício Petri, para a criação do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social do município de Anchieta, Estado do Espírito Santo, segue em anexo o esboço do projeto de lei. Plenário Ulisses Guimarães, 18 de julho de 2017, Tássio Ernesto Franco Brunoro, vereador. Então, indicação número 514 de 2017, de autoria do vereador Tássio Brunoro. Indicação número 513 de 2017, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, para o conhecimento do plenário. Requerimento número 92/2017, de autoria do vereador Robson Matos dos Santos. Solicitação de informação ao secretário municipal de administração, senhor Sandro Alpoim, acerca de convênios realizados com os estabelecimentos comerciais do município de Anchieta e forneça o que se pede a seguir. 1. Que indique quais os estabelecimentos comerciais do município de Anchieta
possuem convênio em favor dos servidores com o Poder Executivo Municipal. 2. Que forneça cópia dos instrumentos em que foram firmados os convênios. E 3. Que informe as datas dos repasses para pagamento dos estabelecimentos de janeiro a junho de 2017. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de julho de 2017, Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimento número 93/2017. Solicitação de cópias à secretária municipal de Educação, a senhora Janinha Gerck, acerca do serviço WebGIS. O vereador Robson Matos dos Santos requer à mesa, na forma regimental, que seja solicitada à senhora secretária municipal de Educação, Janinha Gerck, cópia integral do contrato do serviço WebGIS e cópia dos comprovantes de pagamento ligados ao referido contrato. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de julho de 2017, Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimentos número 92 e 93 de 2017, de autoria do vereador professor Robinho, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 94/2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, ao senhor secretário de Infraestrutura e Obras, Flávio Santana, nos termos a seguir: que seja feita notificação à CESAM para que esta providencie a reforma da escadaria José Antônio Jeremias, no bairro Dom Elvésio. Tal procedimento se faz necessário, vez que essa escadaria se encontra em péssimo estado de conservação, após ter sido refeita pela CESAM em decorrência do serviço executado naquele equipamento público. Seguem fotos em anexo. Plenário Ulisses Guimarães, 18 de julho de 2017, Alexandre Assad, vereador. Requerimento número 94 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 98/2017. Perdão, vou começar por... Moção número 97/2017, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Moção de congratulações e aplausos ao Grupo de Teatro Herigitiba pelo seu 24º aniversário, fomentando arte, cultura e entretenimento. Fundado em 23 de julho de 1993, o Grupo de Teatro Herigitiba é um dos mais antigos e atuantes grupos de teatro do Espírito Santo. Com sede em Anchieta, o grupo é um coletivo de artistas profissionais que se dedica à pesquisa da linguagem teatral nas suas diversas formas de expressão estética, como forma de aprimorar seu ofício. Nesses 24 anos de existência, o grupo mantém um trabalho contínuo de investigação, produção, montagens e apresentações de espetáculos nos mais diversos estilos e técnicas. Das companhias capixabas, é a que mais tem circulado pelo estado, tendo apresentado em 32 cidades, o que corresponde a mais de 40% dos 78 municípios do Espírito Santo. Além das montagens do espetáculo, o grupo realiza mostras, cursos, oficinas e workshops e mantém anualmente um programa para a formação de plateia e difusão das artes cênicas. Dessa forma, com fundamento no artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa, apresentamos moção de congratulação e aplausos ao Grupo de Teatro Herigitiba pelo seu 24º aniversário e requeremos à mesa diretora que tal moção seja consignada em ata de seus trabalhos. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2017, Renato Lorenzini, vereador. Moção número 97 de 2017, de autoria do vereador Renato Lorenzini, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número... Vereador Renato, vai fazer a entrega agora? Pela ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria de convidar, então, quebrando aqui o protocolo, o grupo, os representantes, a Thelma, para que a gente possa fazer uma entrega aqui de uma simples placa, mas de todo o nosso coração, por esses 24 anos que o Grupo Herigitiba vem fazendo teatro e tudo isso que foi falado aqui na nossa moção, não só no nosso município, mas no Brasil. Estou vendo aqui uma artista
Ó. Thelma, me ajuda. Maria Fernanda, tá? E isso, artista nacional. Maria Fernanda está no Rio, não é isso? Fazendo grande trabalho. Então, Meridi, Anchieta, então, exportando artistas. Gostaria de franquear também a representante do grupo. Algum representante, caso queira, deixar uma mensagem na tribuna. Thelma, Fernanda. Oi, boa noite. Cumprimentar o Tarso, presidente, ao vereador Renato Lorenzini, e assim cumprimento a todos os membros da mesa, os vereadores. Agradeço, em nome do Grupo de Teatro Heriguitiba, essa singela, mas significativa homenagem a esses 24 anos que estamos aqui fazendo arte no município de Anchieta. É uma alegria grande poder estar aqui e receber esse carinho, como um reconhecimento desse trabalho, que a gente leva o nome de Anchieta para todo o estado do Espírito Santo e para outros estados também, com projetos de circulação. E mais que isso, o nosso projeto de fomento à arte e à cultura no município, a todo ano, leva gratuitamente mais de 500 a 700 estudantes à nossa sede para assistirem gratuitamente os nossos espetáculos. Então, a gente fica feliz por essa trajetória e pelo reconhecimento. Esperamos poder, e no ano que vem, nos 25 anos, estamos fazendo uma comemoração grandiosa, porque merece, é um feito grande que a gente tem conseguido aqui. Muito obrigado, muito obrigado.
Moção número 98/2017. Moção de aplausos à Associação Iriri Vivo e voluntários envolvidos na organização do 11º Forró Bobó. Com base nos termos do artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicito que encaminhe a presente moção de aplauso à Associação Iriri Vivo e voluntários pela organização do 11º Forró Bobó, realizado no último fim de semana no balneário de Iriri. Mais uma vez, o evento reuniu milhares de pessoas que curtiram uma saborosa e requintada gastronomia com cardápios variados, além de apresentações de bandas locais que animaram os turistas e visitantes que compareceram no balneário durante os dias da festa. Sinto-me orgulhosa em fazer parte dessa comunidade que não mede esforços para exaltar o turismo e a gastronomia em nosso balneário. Dessa forma, parabenizo a todos que dispuseram um pouco de seu tempo para a realização desse importante evento para a comunidade de Iriri. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2017, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Moção número 99/2017, moção de aplausos às secretarias de Turismo, Saúde e Fiscalização, à Guarda Municipal e ao Corpo de Bombeiros, que se envolveram diretamente na organização do 11º Forró Bobó. Não poderia deixar de destacar a importância de todas as referidas secretarias, bem como a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros, pelos trabalhos prestados desde a organização até a realização do evento. Diante de tais fatos, apresento essa moção de aplausos a todos que colaboraram direta e indiretamente para o sucesso do festival. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2017, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Moção número 100/2017. Moção de votos de pesar pelo falecimento do senhor Samuel Sabá, ocorrido no dia 20 de julho de 2017. Samuel deixou filhos e amigos que o amavam e o cobriam de atenção e carinho. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem. Seu falecimento enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um homem exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente aos seus filhos, minhas sinceras condolências. Manifesto meu profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Samuel descanse em paz. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2017, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Moção número 101/2017, moção de votos de pesar pelo falecimento da senhora Rosiane Ferreira, moradora de Simpatia. Pelo falecimento da senhora Rosiane Ferreira, ocorrido no dia 13 de julho do corrente ano. As pessoas são insubstituíveis em sua existência, e quando são especiais, além da falta que fazem aquelas que as amam, deixa o mundo mais pobre. Sem a nossa amiga Rosiane, o mundo perde um pouco do seu brilho, alegria e cor. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre essa imensurável perda, e os console e lhes dê serenidade para atravessar essa tempestade. A Deus pedimos também que dê à senhora Rosiane o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Rosiane descanse em paz. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2017, Terezinha Visoni Mesadri, vereadora. Moções número 98 e 99 de 2017 e moções de pesar número 100 e 101 de 2017, de autoria da vereadora Terezinha Mesadri, em votação. Senhores vereadores favoráveis, por favor, se coloquem de pé. Aprovado. Aguardemos um minuto de silêncio.
Projeto de Lei número 50/2017. Institui o Dia Municipal de Defesa do Rio Benevente no município de Anchieta e dá outras providências. Plenário Ulisses Guimarães, 17 de julho de 2017. Richard Otônio Costa, vereador. Projeto de Lei número 50 de 2017, de autoria do vereador Richard Costa, baixado às comissões. Projeto de Lei número 51/2017. Cria o projeto Educação é Cultura, Banca para Todos, no município de Anchieta e dá outras providências. Plenário Ulisses Guimarães, 17 de julho de 2017. Kleber Oliveira da Silva, vereador. Projeto de Lei número 51 de 2017, de autoria do vereador Kleber Pombo, baixado às comissões. Projeto de Lei número 52/2017. Institui concessão de prêmio Mulher Destaque no âmbito do município de Anchieta. Plenário Ulisses Guimarães, 24 de julho de 2017. Alexandre Assad, vereador. Projeto de Lei número 52 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, baixado às comissões. Projeto de Lei número 53/2017. Disciplina a denominação e da alteração de denominação de próprios, unidades municipais e obras de arte no município de Anchieta e dá outras providências. Plenário Ulisses Guimarães, 21 de julho de 2017. De autoria do vereador Richard e demais vereadores. Projeto de Lei número 53 de 2017, de autoria do vereador Richard e demais vereadores, baixado às comissões. Projeto de Lei número 54/2017. Disciplina o projeto de lei de Olho em Anchieta, que consiste em disponibilizar as imagens das câmeras de segurança dos particulares para os órgãos de segurança do município, Polícia Civil e Militar, no município de Anchieta e dá outras providências. Plenário Ulisses Guimarães, 21 de julho de 2017. Richard Otônio Costa, vereador. Projeto de Lei número 54 de 2017, de autoria do vereador Richard Costa, baixado às comissões. Projeto de Lei número 55/2017. Dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e a parturiente sobre a Política Nacional de Vinculação à Maternidade e de Atenção Obstétrica e Neonatal e do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de julho de 2017. Giovanni Lousada Meneghelli dos Santos, vereador. Projeto de Lei número 55 de 2017, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, baixado às comissões. Ofício número 117/2017, para o excelentíssimo senhor Tássio Ernesto Franco Brunoro, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Venho, através deste, encaminhar os balancetes da receita e despesa referente ao mês de junho de 2017, para as devidas análises. Atenciosamente, Leonardo Antunes Assad, diretor-presidente do IPASA. Ao presidente da Câmara Municipal de Anchieta, Tássio Ernesto Brunoro. Eu, Flávia Ramos Brilhante Bernardo, portadora do CPF número 043-750-227-95, servidora pública municipal efetiva desde o ano de 1993 como professora, através do presente, solicito que seja autorizado pelos senhores vereadores o uso da tribuna livre dessa Casa de Leis na próxima sessão. Para uso da próxima sessão, no dia 25, hoje no caso, para o uso de minha pessoa enquanto servidora pública efetiva, professora e principalmente cidadã anchietense, tendo em vista a possibilidade de alteração em alguns benefícios dos servidores públicos, especialmente na categoria da educação. Na presente oportunidade, desejo expressar sentimentos em relação às possíveis alterações em benefícios conquistados, bem como explanar acerca do histórico de nossas conquistas. Certo de sua atenção, agradeço. Atenciosamente, Flávia Ramos Brilhante Bernardo. Finalizado o expediente, concedo então a palavra à servidora Flávia Ramos Brilhante Bernardo, para que possa fazer uso dos 10 minutos da tribuna livre, onde abordará o tema sentimentos em relação às possíveis alterações em benefícios conquistados, bem como acerca do histórico das conquistas do servidor.
Não, eu acho que está bom. Boa noite, cumprimento o vereador Tássio, e assim estendo os meus cumprimentos a todos os vereadores. Uma boa noite especial à plateia, meus colegas professores, né? E hoje eu solicitei esses 10 minutos, especialmente para falar sobre as propostas que o administrativo encaminhou em relação às dívidas, em relação às economias que têm que ser feitas. Aproveitando aqui, a Rosa esteve, né, na semana passada, falando da posição do CINFA, mas se deteve especificamente a questão da redução do ticket. E existem alterações ali que afetam diretamente o professor. Então, a gente quer estar colocando aos vereadores o que essa alteração vai causar e como que se deu a conquista, como que a gente conseguiu chegar nesse direito. Então, eu trouxe aí uma visualização em PowerPoint. Está abrindo aí, Claudiana? Na penúltima sessão, se eu não me engano, o vereador Beto Calimã, ele utilizou uma metáfora, comparando a nossa cidade a uma mulher bonita, né, que passava nas ruas e encantava, e depois a mulher bonita tinha os filhos feios e não queria se assumir os filhos feios. Então, nós, enquanto moradores da cidade, nascidas na cidade, a gente é de Anchieta desde que ela era uma criança, não era uma mulher, era uma criança feinha, né, que andava descalço nas ruas, no chão de barro. Nós somos, né, moradores na época que a prefeitura funcionava, onde hoje é a Casa da Cultura, né, numa situação bem rudimentar mesmo, bem primária, típica de uma vila de pescadores. Então, hoje, a Anchieta cresceu, algumas conquistas nós tivemos, e com muita luta. Então, primeiro, um pouquinho da nossa história. Em 1990, eu fui aprovado no primeiro concurso público, e a lei que nos regia era a Lei 8 de 1990, o Estatuto do Magistério, era uma lei muito rudimentar. Nessa época, nós tínhamos 2 níveis de professor, o professor que trabalhava do 1º ao 5º e o professor que trabalhava do 6º ao 9º. A diferença de salário era bem visível, e, independente da sua formação, se você tinha faculdade, se você tinha pós-graduação, não havia nenhum incentivo. Você recebia aquele valor por trabalhar do 1º ao 5º ano. Na época, por exemplo, eu atuava do 6º ao 9º na Escola Marilis, e, mesmo assim, independente da sua atuação, o salário era aquele. Então, em 2007, foi na época da gestão de Paula, né, na época Paulo Lousado, surgiu, então, foi reestruturado, e nós tivemos, então, o nosso estatuto definindo o professor 1, o professor MAP1, MAP2, P3, P4, P5, de acordo com a sua formação. Quem tinha apenas o 2º grau, depois quem tinha faculdade, quem tinha pós-graduação, quem tinha mestrado, quem tinha doutorado, esses vencimentos eram modificados de acordo com o seu estudo. Bom, essa lei ela foi alterada em 2011 pela Lei 667, porque não contemplava os servidores que estavam conveniados. Os servidores que estavam à disposição da Pestalozzi, estavam à disposição do MEPS, para facilitar esses convênios que hoje existem, houve essa alteração da lei. Inclusive, na época, um grupo não aprovou, porque sabia que isso ia onerar a folha, né? Houve toda uma manifestação, não sei se o Giovanni lembra disso, mas, enfim, essa alteração foi específica só para poder atender a parte dos conveniados. E aí, logo em seguida, veio a Lei 427 de 2007, que foi o nosso plano de cargos e salários, para justificar o professor 1, nível 2, nível 3, até o nível 5. Ok. Bom, vamos colocar aqui, depois, hoje, o que nós temos. Em 2012, nós tivemos, então, o nosso plano de cargos e salários, né, a Lei 776, que aí foi o que pegou, né, Rosa? E a gente está nessa luta. Eu trouxe depois, inclusive, finalizar uma foto nossa, onde, em 2013, nós fomos às ruas, juntamente com o CINFA e outros servidores da categoria, exigiu o cumprimento dessa lei. Nesse plano de cargos e salários, houve uma modificação, novamente, da nossa categoria. Primeiro foi feito o plano de cargos e salários administrativo, e depois veio da educação. Quando se fez a educação, ficou uma situação diferente do professor que atua do 1º ao 5º ano e o professor que atua do 6º ao 9º. Existe uma diferença salarial, nós estamos brigando por isso, desde que iniciou a gestão de Marquinhos, até o fim não conseguimos, estamos nessa luta ainda, mas nós vamos nos deter num ponto que é o ponto que está sendo proposto pela administrativa mudança, que é a lei que foi aprovada em 2014, que foi a lei do biênio, a progressão por biênio. Depois vamos falar de um texto de planejamento, abono de faltas, se sobrar tempo, mas
nós queremos nos deter nisso aqui. Essas leis anteriores é só para visualizar o nosso histórico, porque a gente vem desde 1990, e detalhe, quando surgiu o nosso primeiro plano de cargo e salário em 2007, ele foi sem caráter retroativo. Ou seja, todo o tempo que nós tínhamos de estudo, de trabalho, inclusive, em outra área, aquilo não contou. E quando surgiu depois o segundo plano, né, que a gente está nessa luta, para essa equiparação salarial do professor 1 professor 2. Mas vamos lá, bota aí, Claudiana, na tabela. Não sei se vai dar para entender. A professora Claudiana, a professora de matemática, o professor Gil, rapidinho sentamos, montamos uma nova tabela, porque quando os vereadores aprovaram a lei, eles tiveram acesso a todas as explicações, as tabelas explicativas, a todos os encontros que foram feitos com as comissões, mas, para facilitar novamente o entendimento, o que acontece? A nossa progressão, o nosso plano de cargo e salário, ele é na horizontal e na vertical, ele é por tempo de serviço e por títulos. Nós colocamos aqui especificamente o tempo de serviço, porque os títulos não foram contados ainda e não estão sendo. Então, vamos lá. Pelo nosso plano de cargo e salário, da prefeitura, a gente pode chegar até o nível 13, ok? Então, vou colocar o docente 1, porque existe uma diferença salarial. O docente 1 é o professor que atua do primeiro ao quinto ano. Independente se ele tem formação específica em outras áreas, ele está atuando, ele assumiu no seu concurso como docente 1. O salário inicial do docente 1, gente, hoje, pode pegar no edital de DT, hoje, o salário inicial do docente 1, sem as vantagens, né? Quem tem quinquênio, quem tem assiduidade, que já foi cortada, mas tem pessoas antigas que têm. O salário base do docente 1 hoje é R$ 1.741. Se a gente tiver uma progressão de 2 em 2 anos, ele consegue chegar com 25 anos de contribuição no nível máximo, que é o nível 13, e ele chega atendendo 3,8 numa aposentadoria de R$ 2.723. Isso se a gente tiver progressão de 2 em 2 anos. Por quê? A nossa explicação, a nossa briga para a alteração dessa lei foi o seguinte: o nível máximo é o 13, que se chega no funcionário público, aqui, dentro do plano de carreira. O professor tem aposentadoria especial. Se ele não for de 2 em 2 anos, ele nunca chega no nível 13. Ele vai sempre se aposentar com o salário menor do que os outros servidores que conseguem chegar ao nível máximo. Então, estava de 3 em 3 anos, ok? De 3 em 3 anos, com 25 anos de aposentadoria, o máximo que o professor consegue é chegar no nível 9. O homem, né? A mulher, porque o homem com 30 anos, ele chega no nível 11. E aqui no verdinho, o homem com 30 anos, ele chega no 16. Tá? Mas só conta até o 13, então vai chegar todo mundo junto. Então, nós estamos nisso aqui, porque ainda não foi alterado. A proposta é de alterar para 5 anos, todo o funcionalismo. Então, dentro desses 3 anos, pegando o tempo especial de aposentadoria, a mulher só chega no nível 9. A gente não chega no nível 13. Os outros funcionários conseguem chegar ao nível 13 para aposentadoria. Nós, não. Contando de 3 em 3 anos, que era o que regia, antes da aprovação da lei do biênio. E o homem conseguia chegar no nível 11, com 30 anos de contribuição. Se essa lei for modificada, a gente, com 5 anos, de 5 em 5 anos, o que vai acontecer? Com 25 anos de contribuição, a mulher ela chega no nível 6. E o homem ele chega no nível 7. Ou seja, nós temos funcionários que se aposentam no nível 13 e o professor ele vai se aposentar no nível 6 ou 7. Eu vi aí a leitura, né, da aposentadoria por incentivo, mas nós temos professores que não se aposentaram ainda, ok? Porque estão esperando, porque é justo. Porque é justo, porque o plano de cargos e salários ele foi modificado visando toda a municipalidade, todos os funcionários. Então, tem que se perceber as aposentadorias especiais também. Por isso foi encaminhado, por isso os vereadores votaram, a lei foi aprovada. Ela não foi cumprida, mas ela foi aprovada. Já foi uma conquista. Pelo fato dela não ter sido cumprida, porque nós não estamos recebendo, nós somos as ruas. Inclusive, eu trouxe uma foto ali, porque eu peguei a foto que eu estava, que independente de gestão, seja A ou seja B, a luta é da categoria. Então, vamos pegar agora aqui, essa é a foto. Tá aí, o Silva estava junto, eu apaguei os demais colegas ali, porque a gente nunca sabe, né? Está aqui, ó. Volta aí na foto rapidinho, Claudiana.
Progressão funcional 3,8% já. A lei foi aprovada e seria muito triste se essa lei fosse modificada. A gente perderia todo o trabalho de 4 anos, né, Sofia? De encontros, de comissões com secretário, mudou secretário 3 vezes na gestão de Marquinhos, todos eles, e de luta. Então, modificar essa lei, porque uma coisa é um combinado com a categoria, como a secretária Joaninha fez em relação ao texto de planejamento. Nós temos nosso planejamento, que é um direito, se der tempo, eu não sei, já estou ali, né? Mas a gente vai comentar. E o abono, ela... Oi? Pode concluir suas palavras. A lei do abono, ela combinou que o professor tirasse o abono, 6 dias de abono. No seu PL, ele teria uma outra folga, e isso incentivou, um combinado, ela não mudou a lei. Inclusive, ontem, com a reunião do Sindiúpes, nós questionamos a Janinha, falei, Janinha, por enquanto é combinado, não tem proposta de alterar a lei, porque a lei é federal. Ela falou, não, é um combinado. Eu falei, ok, se é combinado, tudo bem, o servidor aceita se quiser. Então, uma coisa é você combinar uma forma de atender o 3,8 biênio, é um combinado. Outra coisa, me desculpe a palavra, eu acho indecente você propor, de uma hora para outra, acabar com essa conquista. Porque você propor um combinado, não tem dinheiro, vamos ver como é que... É uma coisa. Agora, você simplesmente... Ó, o 3,8 biênio, ele foi aprovado, nós vamos passar para 5 anos. Então, quer dizer, a nossa luta, a nossa caminhada... Não foi uma caminhada, não, tá, gente? Só o ano passado nós fizemos 2, a cara e a coragem. Enfrentamos Secretaria de Educação, que mandou umas cartas meio com tons de ameaça. Enfrentamos momento político, porque nós estávamos em período de transição, era época de eleição, fomos às ruas. Então, você votar para perder isso aí, é você dizer assim, olha, essa luta de vocês, nós não estamos nem aí. Inclusive, quando nós fomos conversar com Janinha ontem, na reunião de Sindiúpes, quando terminou, eu falei, Janinha, você caminhou com a gente na questão do 3,8. E aí, ela falou assim, Flávia, é a proposta. Tem que se apresentar uma contraproposta. Ok. Volta lá na tabelinha rapidinho, já que deixaram um tempinho. O docente 2. A diferença salarial. O docente 2, hoje, se você pegar no edital de DT, ele inicia com um salário de R$ 2.002. Ou seja, dá uma diferença aí de 300 e poucos reais, né? Porque conta também com a questão do incentivo à qualificação, com todos os direitos, né, as vantagens que vêm junto. Bom, se contando de 2 em 2 anos, a mulher, ela consegue, com 25 anos, chegar no nível máximo, que é o nível 13, aposentando um salário de 3.100, o docente 2. E o homem, ele chegaria ao nível 16, mas não tem. Né? O máximo que é permitido num plano de cargos salários é o nível 13. A mulher, de 3 em 3 anos, conforme era a lei anterior à aprovação do biênio, nós, mulheres, chegaríamos no máximo ao nível 9, também um salário de R$ 2.725, após 25 anos de contribuição, salário final de aposentadoria. O professor, docente 2, é o que mais ganha, tá? Porque falaram que o professor em Anchieta ganha bem. Isso aqui, um salário final de aposentadoria, tá? Com todos, né, com os 26 anos. E o homem conseguiria chegar ao nível 11, ou seja, não chegaríamos no nível 13, que é o máximo. Outros funcionários que não têm aposentadoria especial conseguiria. E se a proposta for aceita, não vão conseguir aposentadoria incentivada. Eu sou eu trabalho até 50, se precisar. Eu trabalho até 40 anos de contribuição, mas eu vou querer chegar no máximo. E aí você vai ter o professor lá, né com as suas forças físicas, né, bem comprometidas. Voltando, não, Claudiana, não vou falar sobre isso, não. Pode voltar lá, na tabelinha, o último. Com 5 anos, então, se for aprovada, a mulher, ela chega no máximo no nível 6 e o homem no nível 7. A gente queria falar sobre a questão do texto de planejamento, mas colocando a legalidade disso, mas como isso não está em questão de modificação, discutindo com o grupo, na nossa assembleia de ontem não deu tempo de falar muita coisa, o que o grupo propõe? Bom, sobre a redução do ticket, a Rosa já se manifestou, o Sinfa já se manifestou, né? Não tem como, gente, com o salário que nós estamos congelado, né?
E ainda por cima essa redução, e a gente falou também em termos de comércio. Hoje nós estamos aí com desemprego. Como você vai incentivar no comércio com essa redução? Então, nós vamos brigar. Nós vamos brigar, tá? Nós não vamos aceitar, porque nunca aceitamos. Eu venho desde 1990, quem me conhece como profissional, eu venho caminhando. Se é para brigar pelos nossos direitos, nós vamos brigar. Nós vamos começar com um diálogo, começamos ontem, a Janinha foi, prestou esclarecimentos, falou sobre o convênio com o MEPS, questionamos o convênio, questionamos os valores. A própria secretária falou, realmente, nós temos que mudar. Questionamos o retorno, entendeu? E tem outros questionamentos que vão chegar, então, nós vamos saber que aquilo que é direito conquistado não foi fácil, tá? Não foi de graça que veio, foi com luta, então nós vamos brigar para não perder. Então, justificamos o 3,8 por 2 anos, por biênio, e aí a gente tem aqui algumas contrapropostas, né, para a economia, um pouco, né, que a gente conseguiu tirar ontem da reunião, porque passou do horário. Bom, houve uma redução nas ESBs, a Janinha apresentou na reunião que ela fez para todos os servidores a diminuição que isso deu na folha de pagamento, e nós, inclusive, questionamos. Mas essa diminuição não afetou a qualidade, então nós gostaríamos aí que vocês, enquanto vereadores, pudessem estar observando se essa redução ela está ocorrendo realmente naquilo que é indispensável ou naquilo que não pode abrir mão. Porque tem questões, o EBGIS, por exemplo, eu vou falar por mim agora, não pela categoria, parabenizo aí o vereador Robinho pela solicitação, porque em todos os encontros foi unânime, os professores falaram, sem o EBGIS a gente fica, porque o aluno ter o registro dele no diário de papel ou no diário online, não vai fazer diferença para o futuro, vai fazer diferença para ele a qualidade da educação que ele está recebendo. Então, foi unânime dos professores questionarem o valor que está sendo gasto com o EBGIS. Então, a gente tem aqui quais foram os gastos com carros comissionados, aluguéis, getons, empresas terceirizadas, convênios, sistema GIS e tudo mais. A questão dos convênios, né, são vários. Esse convênio, valores, que vocês possam estar olhando, valores do convênio, valores das empresas, porque nós estamos percebendo que os cortes estão havendo nos menores. Se você pensar quanto que ganha uma SB hoje, quanto que ganha um cuidador, quantos outros salários bem maiores dariam para cobrir essas perdas? Algo que foi colocado no grupo ontem, depois da reunião, foi o seguinte: até uma simples entrega de correspondência na prefeitura hoje é feita de carro. E o gasto que isso dá com combustível, como é que está sendo? Nós não temos esses dados. São verificações. Não poderia voltar, até colocar, assim, não podia voltar ao serviço de office boy, não sei, mas se não for isso, uma outra forma de evitar esses gastos? Passa aí, Claudiana. Bom, se falou em efetivo excedente. Está excedente. Se está excedente, ao invés de solicitar ele que se aposente ou pegue um ano de licença, né? Parece que a proposta é essa, licença sem vencimento. Hoje em dia, não sei quem consegue viver, a maioria é desempregado. Propor o quê? Então, coloque ele no lugar do comissionado, ao invés de propor licença sem remuneração. Nós temos profissionais efetivos em todas as áreas que dão conta muito bem de muitos serviços feitos por 2 ou 3 comissionados. Tá? É só você valorizar o seu servidor. Bom, outra coisa que nós questionamos, isso aí foi questionamento do grupo inteiro, junto à Secretaria de Educação. Essa redução, esses cortes, tem que ser feito em todas as secretarias. Estão chegando projetos e projetos disso, daquilo. Então, por que só a educação tem que ter corte? Os cortes estão havendo em todas as secretarias. Tem projetos maravilhosos, mas que podem ser suspensos momentaneamente. E tem questões que são imprescindíveis, que não dá para abrir mão. Que você reduz na educação hoje, né, tivemos a oportunidade de falar com a secretária, o que você reduz hoje na educação, você vai pagar amanhã mais caro, em contenção de criminalidade, em várias questões na adolescência. Então, tem que ver se aquilo que está sendo retirado hoje não vai fazer falta na questão mesmo da formação, né, da nossa juventude. Então, falamos em junção de secretarias, diferenças salariais entre servidores. Janinha apresentou um valor lá de, quem lembra o valor aí? 40 milhões
em 6 meses que foram gastos, uma média, nós fizemos as contas lá, um professor de matemática, isso aí, o grupo geral. Mas não dá, não bateu, não é isso? Não é isso que a gente ganha. Mas tem diferenças e tal, professor 1, mesmo assim. Então, aquele valor justifica o quê? Existem diferenças muito grandes. Muito. Nós vimos ali. O que justifica essas? Da onde que vem essas diferenças? Falando sobre servidores que estão na educação em outras áreas, né, recebendo pela educação, não dá. Se eu sou uma profissional da educação, estou trabalhando no administrativo, o meu salário não tem que sair da educação. O meu salário tem que sair do administrativo, de onde for. Então, nós solicitamos isso, gostaríamos também, né, que vocês pudessem estar averiguando projetos maravilhosos, mas que podem ser suspensos momentaneamente. Outra questão, né, se projetou uma Anchieta que ia crescer com a vinda da Samarco e aquela projeção imensa, com isso, foi modificada a organização da prefeitura, né, os vereadores sabem disso, foram se criados outros cargos, pensando nesse crescimento, que não aconteceu ainda. Tomara, né, que isso venha a acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, essa nova organização também onera. Foram criados outros cargos comissionados, foram criadas outras secretarias. Então, se hoje você não tem dinheiro, vamos rever essa organização. Quem sabe retornar à antiga organização ou refazer, de acordo com a realidade que tem hoje. Agora, tudo que está onerando tem que ser modificado. Não é mexer no nosso ticket. E como nós falamos, o impacto no comércio local com redução do ticket de alimentação, a Rosa bem frisou, né? Nós temos servidores que vivem disso, o comércio também. O comércio também, né, vai ter esse impacto. E só bota o finalzinho de novo a nossa imagem. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço aí aos nossos colegas. E fica aqui, então, o nosso apelo, que vocês possam estar observando essas questões. E essa imagem final. A gente brigou muito. Muito. Caminhamos, sofremos aí, se é que a gente pode chamar de bullying. Funcionários que fecharam as janelas da prefeitura na nossa cara, quando nós somos à frente da prefeitura, né? E nós somos às ruas. E se a gente precisar, nós vamos partir para o diálogo, já está havendo, Sindupes ontem, Janinha veio de coração aberto, parabenizo Janinha ontem pela postura dela, mas se a gente perder direito, a gente vai brigar, porque isso é o papel do funcionário. Agradeço a vocês todos pela oportunidade, e aí aos nossos colegas, boa noite a todos. Obrigado, professora Flávia, pelas suas palavras. Nesse momento, nós vamos passar, então, a hora destinada aos senhores oradores, que, de acordo com o artigo 166, parágrafo 1º, regimento interno dessa casa, passam a fazer uso dos seus 10 minutos. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento meus pares vereadores, cumprimentando a Branca, servidora municipal, cumprimento a todos os presentes. Senhores, nunca nascerá uma planta perfeita. Jamais nascerá um fruto maduro. Para se colher, Branca, nós temos que semear. Quero reafirmar a senhora Flávia Ramos Brilhante Brandão, que estou ao lado, Bernardo, desculpa, que estou ao lado dos servidores. Este é meu compromisso que eu tenho com os senhores. Bom, gente, eu quero falar um pouco sobre a CPI que foi instaurada nessa Casa de Leis da CESAM, que joga o esgoto in natura no Rio Benevente, lá no
Suzamino Mandoca. Fizemos uma visita, os membros da CPI, com o vereador Alexandre Assad e o vereador Zé Maria. E lá fizemos um flagrante, uma coisa absurda, dejetos fecais mesmo, in natura, jogado naquele rio. Os pescadores fizeram uma entrevista com os pescadores e eles estão insatisfeitos. Eles falaram que não conseguem mais capturar nenhum peixe ali. Quando conseguem pegar esse peixe tem cheiro de fezes e expele as fezes na hora que eles embarcam esse peixe. Nós estamos avaliando, senhores, os documentos já chegou até a CPI, com requerimentos, e hoje nós ouvimos a secretária do Meio Ambiente. Nós não podemos falar muita coisa sobre essa CPI, para não vazar, mas vai ter resultado, garanto para vocês. Estamos esperando um projeto de lei para a regularização da situação do transporte de universitários, Aninha Brilhante. Semana passada fizemos uma indicação que o prefeito fizesse um projeto de lei que regulamente o transporte universitário. Uma solução foi construída com os estudantes, a prefeitura e com esses vereadores aqui para poder sanar o transporte universitário desse ano. É urgente essa situação. Universitários necessitam desse transporte. Bom, hoje tivemos um seminário de desenvolvimento no Litoral Sul Central. Tive o prazer de ir e testemunhar que aquilo que plantei, referente à busca de desenvolvimento, pude colher, que o prefeito Fabrício Petri foi anfitrião nesse seminário, com a presença do subsecretário Nilson Fraga e do diretor do SEBRAE, José Eugênio Vieira. Estiveram aqui também o prefeito de Marataízes, Tininho, o prefeito de Itapemirim, a prefeita de Presidente Kennedy e o prefeito de Piúma. Isso é aquilo que nós, vereadores, Tássio Brunoro, reivindicamos para o prefeito, para ele fazer essa integração com os municípios vizinhos, para que possamos unir força e exigir do governador do Estado o tão sonhado desenvolvimento do nosso litoral. Todas as empresas que nós vemos aí a todo momento, quem acompanha as redes sociais, quem acompanha o jornalismo, vê que vão para o norte do Estado. E nós, senhores, somos excluídos. Então já está na hora, presidente, de dar um basta na situação. Eu propus para Vossa Excelência também um fórum dos vereadores. Eu não sei se a Vossa Excelência já está viabilizando esse fórum. Está em construção, nós já compartilhamos, inclusive, que os presidentes já foram todos acionados, e aí então ficou uma tarefa, vamos dizer assim, para fazer a formalização do documento e uma agenda inicial com o governador, que já foi, inclusive, encaminhada. Inclusive, estivemos lá, Vossa Excelência estava presente com o Paulo Roberto, que é o chefe de gabinete do governador Paulo Artung, que sinalizou ali positivamente. E aí, então, assim que essa etapa for concluída, nós estaremos sediando em Anchieta ou em algum outro município, que compreende a região Litoral Sul, que são 8 municípios. Nós estaremos fazendo esse fórum, esse debate dos legislativos também, referente ao desenvolvimento regional integrado. Obrigado. Branca, na minha legislatura passada, você ouvia muito eu ocupar essa tribuna e declarar-me que poderia ser qualquer prefeito que estivesse no poder. Se ele trouxesse propostas que fossem de encontro com a população, eu usaria essa tribuna
para denunciá-lo e votar contra. Mas hoje eu tenho que parabenizar o prefeito Fabrício Petri. Ele viajou a semana passada para Brasília para ir até o Ministério da Integração. Lá ele esteve com o ministro e na agenda dele essa tão esperada obra da orla da Ponta do Castelhanos. E ele está viabilizando recurso, junto com esse ministério, para a tão sonhada construção para beneficiar aqueles moradores locais. Por isso eu parabenizo. E também ele visitou a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. É aquilo que nós tínhamos conversado com ele, a revisão do ROIS. E lá ele também conversando com o ministro, né, agendou, vai ter mais conversas futuras para se fazer a revisão do ROIS para um aumento diferenciado para o nosso município. Então, o prefeito pegou o meu pires da minha mão, que é o meu pires da humildade, e foi até Brasília. Isso nós temos que parabenizar, que ele está indo no caminho certo, Branca. Então, é assim que tem que se fazer. Ser humilde e trazer o progresso e desenvolvimento do nosso município. E ele também me informou que há um comentário, Tássio Brunório, há um comentário por Anchieta, que nós já ouvimos, eu acho que todos já ouviram, né, que ele nomeou um servidor na Secretaria de Agricultura. E ele declarou-me que não nomeou ainda. Mas não é como está sendo comentado. Essa pessoa irá substituir o senhor Moisés, que ele trabalha com a nota fiscal lá naquele órgão, naquela secretaria, né? E lá existia um estagiário chamado Donizete, e ele não nomeou ainda, mas ele quer aproveitar o Donizete, que tem experiência. Se comenta que o salário é de 4.000 e poucos reais, toda fofoca. Ele falou que o salário é de R$1.200, isso ele garantiu para esse vereador, e eu acho que ele não mentiu. Então, é onde que há as controvérsias, as fofocas, que eu já declarei aqui. Vamos parar de fofoca, vamos parar de disse-me-disse, vamos trabalhar realmente aquilo que nós precisamos. Uma boa noite a todos, obrigado. Obrigado, vereador Beto, pelas palavras. Pela ordem, concedo agora a palavra ao vereador Alexandre Assad. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, Tássio Ernesto Franco Brunoro, excelentíssimo senhor vice-presidente Sérgio Luiz, excelentíssimo senhor primeiro secretário Giovanni Meneghelli, nobres colegas, todo o público aqui presente, e gostaria aqui de citar a presença dos professores aqui, muitos amigos, Branca, boa parte da família Brilhante aqui. Te parabenizar, Flavinha, pela coragem de vir aqui a essa tribuna para expor os seus ideais. A família Brilhante tem um histórico de lutas nessa cidade, tem uma amizade há muitos anos, né, desde a época de Dona Estela, sempre foi uma família politizada, não confundam com politiqueira, uma família politizada, e já estivemos juntos no lado político e também como adversários, mas o respeito sempre foi muito grande e a admiração. Parabenizo vocês pela coragem para vir aqui, e eu acho que esse é o papel dessa casa, esse é um espaço democrático, em que o povo tem que vir sim, tem que participar, tem que expor, tem que cobrar. Essa aqui é a casa do povo, a Câmara é a casa do povo de Anchieta. Pois bem, gostaria também de citar aqui a presença do nosso amigo Russo, né, presidente aí por várias vezes lá da Associação de Pescadores Jubu, um homem que faz um trabalho memorável lá há muito tempo. O trabalho do Russo é tão bom que eles não deixam nem ele sair da associação, né, Russo? Ele estava conversando comigo há um tempo atrás, rapaz, estou querendo largá-la, mas o pessoal não deixa. Mas é assim mesmo, quando a pessoa faz um bom trabalho, ela é valorizada e é reconhecida.
Então, vou te parabenizar e conte sempre aqui com a ajuda do vereador e do amigo. Dando continuidade aqui à pauta e voltando ao tema dos professores, mais uma vez eu quero reafirmar aos professores, ao funcionalismo público, que esse vereador aqui está ao lado de vocês. Esse vereador, ele não está aqui para representar o lado político, mas é um vereador que se coloca ao lado da sociedade. Lógico que sempre estimulamos e pedimos para que o diálogo aconteça e que ele seja esgotado. Essa é a minha posição. Mas, caso o diálogo não funcione, contem com o vereador. Meu posicionamento, mais uma vez digo, será aquele que a sociedade me passar. É assim que me posicionarei aqui nessa casa. Bom, voltando à minha pauta, gostaria aqui de parabenizar os atletas de ciclismo mountain bike, Luiz Maria Roveta, Gabriel Strutz Nunes, Apolônio Carneiro e Luciano Alóquio, pela participação no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Cross Country, que aconteceu no último fim de semana em Domingos Martins. Todos esses atletas tiveram colocações de destaque. O Luiz Maria, carinhosamente conhecido como Bilinha, foi terceiro colocado, quer dizer, o terceiro melhor atleta da sua categoria do Brasil, e esse atleta é aqui de Anchieta, e todos os outros também tiveram colocações de destaque. Estive lá prestigiando o evento, e mais uma vez é uma pena que Anchieta não possa ter sediado esse evento, como propus aqui nessa tribuna, através de indicação um tempo atrás. Um evento com um investimento, como disse, alto sim, mas que trouxe um retorno grande para a cidade de Domingos Martins em termos de mídia, em termos de lotação de hotelaria, restaurantes lotados com fila nas portas. Então, nesse momento de crise econômica que vivemos, talvez os eventos turísticos bem planejados e bem organizados possam ser uma saída, uma porta de alívio para gerar emprego e renda aqui para a população anchietense. Nesse sentido, hoje fiquei muito feliz de poder participar do Seminário de Desenvolvimento Econômico do Litoral Sul. Parabenizo aqui a Prefeitura Municipal, o SEBRAE, que foram os organizadores desse encontro, um encontro que contou com a presença de 5 prefeitos, do superintendente do SEBRAE, doutor José Eugênio Vieira, do subsecretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Neucimar Fraga. Fico feliz porque, finalmente, me parece que o governo começa a enxergar que não dá mais só para falar de crise. Não dá para ficar só repetindo o discurso da crise. A crise existe, gente, a gente sabe disso, todos estamos cansados de saber. Mas é obrigação do governo, do poder público, apontar a porta de saída. Então, quando um evento desse acontece, quando são discutidas ações, ideias, propostas para alavancar o desenvolvimento, para tentarmos superar a dificuldade econômica que vivemos com a paralisação da Samarco, nós temos que parabenizar. E nesse evento, mais uma vez, pude cobrar o prefeito Fabrício de que precisamos denominar um secretário de Desenvolvimento Econômico. O próprio secretário Neucimar hoje citou um exemplo de Pedro Canário, em que o prefeito de Pedro Canário procurou o subsecretário Neucimar e pediu ajuda para que fosse levado algum empreendimento para lá, porque estavam necessitados. A primeira pergunta que o secretário Neucimar fez ao prefeito de Pedro Canário: prefeito, o senhor tem um secretário de Desenvolvimento Econômico? E aí o prefeito emudeceu. Então, a Anchieta hoje vive a mesma situação. Precisamos denominar um secretário de desenvolvimento, e de preferência, gente, com todo o respeito que eu tenho a todo cidadão anchietense, temos pessoas capacitadas aqui sim, mas hoje precisamos de um nome do mercado, alguém que tenha abertura junto aos grandes grupos econômicos, alguém que possa bater na porta da Vale do Rio Doce e ser atendido, alguém que possa chegar num gabinete de um senador e ser prontamente atendido. Nós precisamos de um articulador desse nível, para que a gente possa, tentar, de alguma forma, e nisso também, pedir hoje auxílio, através do Neucimar Fraga, do governo do Estado. Anchieta, eu acredito que tem que ter algum tipo de visão diferenciada por parte do governo do Estado nesse momento, algum tipo de política pública diferenciada, uma política de incentivos fiscais, porque eu percebo que continuamos esperando o retorno da Samarco. O próprio governo do Estado, pelo que eu percebi, continua acreditando no retorno da Samarco. Só que abrimos os jornais e a notícia é que agora a Samarco só volta no fim de 2018.
Aí eu pergunto, já estamos aí há quantos anos sem Samarco? 2, não é isso, vereador Giovanni? 2 anos. Fim de 2018, mais um ano. E as pessoas que passam necessidade diária? E o pai de família que acorda pela manhã e vê seu filho chorando com fome, e que procura desesperadamente emprego no município de Anchieta e não encontra. Essa pessoa tem condições de aguentar mais um ano? Não tem, gente. Para quem tem fome, gente, a necessidade é diária, imediata. Então precisamos, o governo do estado precisa olhar para Anchieta com mais carinho. Precisamos de algum tipo de política pública diferenciada nesse momento para o município. É preciso trazer um outro empreendimento para cá. Porque as outras potencialidades econômicas que temos, e eu sempre fui um defensor da pauta do desenvolvimento sustentável, do turismo, da pesca, da agricultura, são atividades que vão demandar tempo para dar retorno ao município. Se a gente começar a fazer um trabalho sério em cima do turismo hoje, que infelizmente não foi feito lá atrás, que talvez se tivesse sido feito hoje já estaria dando resultado, isso só vai resultar aí num ganho econômico, geração de emprego e renda para o município, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos. Isso não resolve imediatamente a situação das pessoas. Precisamos sim de algum substituto a nível industrial para Samarco. Talvez não um empreendimento desse porte tão grande, mas 2 ou 3 empreendimentos menores que vão gerar praticamente o mesmo número de empregos. Então precisamos, fiz esse apelo ao governo do estado, para que olhe para Anchieta nesse momento com carinho, porque a situação é muito desesperadora. A situação é muito desesperadora. É confortável para quem está sentado, às vezes lá em Vitória, dentro do gabinete, dizer que, aguenta um pouquinho, a Samarco vai voltar, vai fazendo a lição de casa aí, enxuga aqui, corta lá, né? Mas não está sentindo na pele. Quem sente na pele é quem vai ter os cortes. Quem sente na pele é quem está desempregado. Quem sente na pele é aquele que não tem mais esperança. Precisamos, gente, precisamos de uma união de esforços. Nisso também parabenizo a atitude do presidente Tássio Brunori em estar pensando em promover esse seminário de desenvolvimento junto com os legislativos aqui do sul do estado, para que buscamos essas ações em conjunto. Quando falamos em uníssono, quando unimos os esforços numa só voz, é mais fácil conseguir nosso objetivo. Pois bem, dando continuidade, hoje fiz uma indicação, e aqui também aproveitando o ensejo, já que tem os professores aqui, alguns funcionários, né, vem se falando de várias alternativas de contenção de despesas para que não haja necessidade de ter que promover esses cortes, esse fim de progressões que foram tão duramente conquistadas. E eu propus, através da indicação, que o prefeito estude algum tipo de plano de aposentadoria incentivada, porque nós temos uma realidade hoje no município, e eu fiz um levantamento, segundo informações de uma pessoa que foi secretária na gestão passada, eu não sei se o número hoje ainda é este, mas nós temos aí aproximadamente de 300 a 400 funcionários que já têm condições de se aposentar, mas não se aposentam hoje por medo de perder o ticket de alimentação. Então, que tal se o prefeito pensasse numa forma de algum tipo de incentivo para que essa pessoa se aposentasse, que poderia ser um benefício, ou poderia ser a manutenção do ticket? Por quê? A partir do momento que essa pessoa se aposenta, ela sai da folha de pagamento da prefeitura. Quem vai ser responsável, então, por ela será o IPASA. E pelo que sabemos, o IPASA tem uma saúde financeira invejável. Hoje tem um fundo com mais de 100 milhões de reais. Então, era uma forma do município cortar despesas, né, sem que com isso precisasse efetuar esses cortes que, sinceramente, acho desumanos. Para finalizar, e mostrar que aqui esse vereador não tem lado, o meu lado é o do povo. Esgotou o tempo, vereador. Solicito que Vossa Excelência conclua as palavras. Tá bem, presidente. O meu lado é o do povo, o meu lado é o da verdade. Há 2 sessões atrás eu disse aqui que o município não estava fazendo os repasses para o hospital de Anchieta. Essa informação eu trouxe, não de forma leviana, foi porque me foi passado por alguém de lá de dentro do hospital, não vou dizer que é para preservar a pessoa. Hoje, em conversa com o prefeito, em conversa com a ouvidora do município, a Merinha, ela me afirmou que não, que os repasses
tem sido feito, sim, em dia, e que agora, se não me engano, essa semana ou semana que vem, estaria sendo quitado todo o montante, todo o restante. Uma parte, vereador? Pois não. Se o presidente permitir, porque o tempo já... Foi pago hoje. Obrigado pela informação. Foi pago hoje. Então, como sou homem de vir aqui cobrar, tenho que ser homem e ter a grandeza de reconhecer quando eu passo a informação que não é verdadeira. Então, quero parabenizar ao prefeito, a sua equipe, por estar cumprindo essa obrigação que é cuidar da saúde pública do município de Anchieta. Muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Alexandre. Pela ordem, concedo agora a palavra ao vereador Zé Maria. Boa noite, presidente. Gostaria de cumprimentar o presidente e, assim, cumprimentar todos os meus colegas. Cumprimentar mais uma vez e parabenizar todos os professores aqui. Ontem tivemos um momento importante. Na reunião passada, falei para vocês que eu não podia fazer nenhum julgamento porque não entendia, não compreendia naquele momento as reivindicações de vocês, mas ontem, e depois conversando com outros colegas a respeito dos direitos adquiridos por vocês, e hoje também com essa explicação e outras explicações que a gente vai colhendo, se eu pudesse, eu declinava a palavra e a palavra ficava com o Alexandre hoje, porque hoje meu desejo é o desejo dele. Não vou estar contra o povo de Anchieta, não vou estar contra os professores e nenhum servidor com seus direitos adquiridos por lei perdê-los. Acredito muito na questão da conversa, do diálogo. Sabemos que o município está atravessando um momento difícil, todo mundo sabe disso, mas não podemos colocar nas costas de uma classe todo o problema do município. Já falei várias vezes aqui que a gente precisa de buscar projetos de atitudes para o município de Anchieta para poder a gente mudar. E às vezes, como falei aqui na semana passada, algumas atitudes que são tomadas realmente mexem com o povo, mexe com a instituição, mexe com o servidor, mexe com o povo em si, mas isso tem que mexer com todo. Mexer com um grupo só é meio complicado. Hoje eu queria falar um pouquinho de uma indicação que eu fiz aqui. É triste, porque algumas vezes, algum noticiário, o povo do interior, qualquer coisa que acontece, sempre começa a sofrer pelos lugares que não tem muita, a pessoa não vê muito o que está acontecendo, então vamos começar a tomar medidas. Foi assim com a lei do trabalhador rural, precisou de fazer a baixa-assinada, precisou de fazer um monte de coisa para os trabalhadores rurais não perderem seus direitos. E várias outras atitudes que tomam conta do homem do campo, e aí, às vezes, a gente tem que engolir, quem mora no interior. Agora, é uma atitude também que eu não concordo. Começaram a extinguir alguns cargos da prefeitura e começou também pelo interior. Entendeu? Lugares que tinha gari, não tem mais. Com 1.500 metros. Belo Horizonte tem 1.500, por exemplo. Belo Horizonte tem 1.500 metros de calçamento. Tinha uma só senhora de 57 anos que fazia o serviço perfeito de Belo Horizonte. Era
um brinco. Foram lá, tiraram a senhora lá para reduzir custos. Então, eu não concordo com isso. Itajobaia e outros lugares mais que foi tirado do interior. Então, eu acho que é preciso também rever essa situação de não atingir o interior para poder economizar. Não concordo com isso. Outras medidas poderiam ser tomadas. Falei daqui na semana passada de um servidor, que eu fui até injusto com ele na semana passada, que eu falei do servidor Dalmi, que eu falei que ele era tratorista, não, mas ele foi, além disso, ele foi encarregado em 2 gestões, tanto a gestão do finado Adival como de Marquinhos, ele foi encarregado, portanto, tinha qualidade suficiente para estar na agricultura, defendendo o homem do campo, e está lá, de vigia, na escola de Limeira. Então, são coisas que não batem muito bem. Então, é preciso rever essas coisas para que o servidor não seja prejudicado e a população também não seja prejudicada. Gostaria também aqui de parabenizar a comunidade de Belo Horizonte no evento que fez esse final de semana. É um evento que acontece lá de confraternização naquela comunidade, que já estão, acho que em torno de no 8º ou 9º ano de confraternização. A gente faz uma fogueira e todo mundo vai para lá e leva seus quitutes, quem leva bolo, quem leva doce, que nós já unimos em torno mais ou menos de 400 pessoas na comunidade. E eu gostaria de parabenizar a comunidade do Setitude, porque reuniu várias comunidades no evento, que está faltando, não só aqui, mas falta em vários lugares, o encontro de pessoas para discutir. Às vezes você está num lugar daquele, você senta, conversa, bate papo, e consegue encontrar soluções de problemas. Ninguém gasta nada, ninguém paga nada, e se divertem, arrumam soluções para os seus problemas, conversam. Quer dizer, uma confraternização que poderia não só acontecer na nossa comunidade, mas como em outras comunidades também sugiro que, se possível, façam também essa experiência, porque às vezes uma confraternização sadia trazem grandes resultados ao coração, às pessoas, à amizade, né? Porque hoje é muito mais telefone, televisão, e as pessoas perderam essa integração. E às vezes os nossos problemas ficam mais difíceis de ser resolvidos, porque só pensamos no telefone ou na televisão e esquecemos de dialogar. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez, né, de estar aqui, professor, aluno. Tem essa questão dos alunos ainda que eu não sei como é que está, e a gente precisa de ter um feedback dos alunos para saber como é que está. A questão da prefeitura e os alunos, como é que está, se está resolvendo, se já resolveu ou não, né? E agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a vocês por estar aqui e mais uma vez reforçar a necessidade do povo toda terça-feira aqui para reivindicar seus direitos. Obrigado, fique com Deus. Obrigado, vereador Zé Maria. Pela ordem, concedo agora a palavra ao vereador professor Robinho. Cumprimentar o presidente dessa casa, estender os cumprimentos dos meus colegas vereadores, cumprimentar de forma calorosa e especial a professora Flávia, que falou aqui brilhantemente, e inicio aqui falando em relação à pauta que a professora nos trouxe. É uma pauta extremamente importante e extremamente necessária, porque se nós observarmos, a maioria dos países que passaram por crise, eles não cortaram na educação.
Então, nós temos que entender que educação é investimento. Educação é algo muito maior do que nós imaginamos. E quando a Flávia falou aqui em relação ao ticket, também, cumprimentar aqui também a diretora do Sinfa, eu quero dizer para vocês, servidores, que este vereador vai votar todas as medidas, ticket, plano de vocês, qualquer alteração, se vocês falarem, olha, nós entendemos que isso é importante, então por isso eu gostaria que você votasse. Do contrário, este vereador, ele não tem outra votação a não ser que esgote com vocês o diálogo. Então vocês podem ficar tranquilos. Mas há rumores de que o ticket não vem mais para esta casa. Então temos que comemorar que foram ações positivas, ações desse legislativo que foi extremamente importante, demonstrou de que nós estamos com o povo, nós estamos com os servidores, nós estamos com o comércio. Porque nós temos servidores que ganham R$1.000 e poucos, conforme o Sinfa aqui mostrou para a gente. Então, hoje, R$500 faz muita falta nos lares dessas famílias. Então, por isso... Uma parte, vereador Robinho. Pode ficar à vontade. Eu até vou solicitar ao prefeito para ele abortar essa ideia de cortar o kit de alimentação, porque se ele cortar pela metade, vai deixar de circular no nosso comércio R$750 mil. O comércio já está quebrado, não tendo esse dinheiro circulando. Aí que mais vai fechar as portas de quase todos os comércios do nosso município. Senhor vereador, eu acredito que o prefeito, ele já abortou o nosso posicionamento aqui, porque todos já se manifestaram aqui nas falas e já viram. Não tem voto para passar aqui o ticket. Não tem voto. Então, por isso que houve esse recuo. Quero parabenizar também o Luiz, que Alexandre fala muito bem dele, o professor Luiz. Ele está com uma ideia, ou melhor, a ideia já é um projeto da corrida, que será no dia 12/10, uma corrida extremamente importante. Este vereador, na gestão passada, nessa gestão, fez uma indicação nesse sentido, que é a corrida de rua, uma corrida que traz benefício para o nosso povo. Nós não conseguimos que o poder público fizesse, mas hoje, com a iniciativa do Luiz, essa corrida vai acontecer no dia 12/10, então eu parabenizo o Luiz. Também quero agradecer também ao diretor DR, Enio Bergoli, que ligou para o gabinete na semana passada, com a possibilidade de estar implantando um redutor ali em Subaia, visto que ali é um setor, uma estrada de alta velocidade, onde já ocorreram inúmeros acidentes. Então, isso nos deixa feliz e alegre. Esperamos que essa ideia seja concretizada. Por fim, como hoje é dia do escritor, quero deixar aqui uma reflexão de Fernando Pessoa, que Fernando Pessoa, ele tem uma poesia que fala que o poeta é o fingidor, finge tão completamente que é dor, a dor que devere sente. Finalizando, servidores, fiquem tranquilos, professores, cuide da sala de aula. Essa situação, nós teremos o zelo e o cuidado de tratar bem essas questões. Nós sabemos as incoerências que tem em relação ao P1, P2, há uma divergência, não só o da educação, mas nós sabemos a saúde, a guarda, enfim, a 680. Então, muito boa noite e muito obrigado. Obrigado, vereador professor Robinho. Pela ordem, concedo agora, declinada a palavra do vereador Kleber Pombo, concedo então a palavra ao vereador Renato Lorenzini. Quero saudar a mesa diretora, saudar nossos colegas vereadores, saudar
os professores aqui presentes, na pessoa da Flávia Brilhante. Quero saudar também Gelson Calenzani, que hoje, mais uma vez, nos presenteia aqui com a sua presença, lá de Pongal, com o Grupo Semear. E quero saudar Zé Pixinguinha, esse grande empresário que o município de Anchieta tem hoje, com toda a dificuldade, tem mantido aí sua empresa, os empregos de alguns anchietenses. Quero, de forma especial e carinhosa, cumprimentar a Thelma, a Sara, que não está aqui, mas também faz parte do grupo, a Maria Barros, Marcele, Gabriele, Afonso, Mara e os outros componentes que estão aqui. Hélida também chegou agora. Todos vocês, meu muito obrigado. E assim cumprimentando, eu quero desejar mais sucesso para o grupo de teatro Herigitiba. Esse grupo que fez dia 23, 24 anos, e que nesses 24 anos, como a Thelma aqui bem disse, vem fazendo arte nesse município. Eu não sei se era o grupo Herigitiba, mas eu já fiz também uma peça na escola dirigida pela Thelma, na época, que chamava Lente Maravilhosa. Era um teatro para a gente poder lavar as mãos antes de comer lá na escola, não é isso, Thelma? Então, fico muito feliz em partilhar esse momento com vocês. Quero desejar todo sucesso. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Eu participei da última apresentação aqui da semana de teatro aqui, com o nosso espetáculo Uma Viagem ao Tempo, muito bacana, falando da água, falando do nosso compromisso com o meio ambiente. Então, quero muito agradecer, viu, Thelma, por essa parceria, por vocês estarem presentes no município e levando arte, levando teatro para os nossos jovens e os anchietenses. Quero falar das minhas indicações. Aqui, uma indicação para o bairro Cantagalo. As ruas daquele bairro, fui procurado por alguns moradores. Depois das fortes chuvas, nós tivemos problema e já foi contactada a secretaria também para que a gente possa resolver ali paliativamente aquele problema do bairro Cantagalo. Hoje também se comemora o Dia do Agricultor Familiar, Zé Maria. Esse ser tão importante na nossa vida. Nós temos no município de Anchieta, praticamente no interior, basicamente agricultores familiares, que vivem da sua propriedade junto com a sua família, gerando renda e emprego no nosso município. Então, quero parabenizar esses guerreiros, os agricultores familiares. Dia 28 é dia do agricultor, mas hoje é dia do agricultor familiar. É a base familiar quem sustenta. Também quero deixar um abraço aqui a todos os motoristas. Hoje também é o seu dia, especialmente os nossos motoristas aqui da Câmara, da Prefeitura, que todos os dias labutam, estão nas estradas, correndo perigo. E assim quero, então, cumprimentar todos os motoristas na pessoa do meu pai, que também é motorista efetivo da Prefeitura. Quero parabenizar aqui Zé Antônio, mais outros motoristas que estão aqui. Quero também dizer que na semana passada nós lançamos ao vivo um relatório de 6 meses do nosso mandato. E lá no Facebook vocês podem acompanhar as nossas ações nesses 6 meses, que eu não vou aqui elencar, porque são muitas, mas estão lá. Então, convido a cada cidadão de Anchieta para que vá lá na nossa página, no Renato Lorenzini, e dê uma olhadinha no relatório. Daqui mais algum tempo, acho que no mês que vem, se Deus quiser, o nosso site também vai estar pronto. É mais um canal de comunicação, e lá a gente presta conta do nosso mandato. Assim também quero convidar também os vereadores, mais uma vez. Nós vamos ter quinta-feira, próxima agora, o 3º gabinete itinerante desse vereador, na comunidade de Baixo Pongal, compreendendo as comunidades de Itapeúna, Baixo Pongal, Arerá e São Mateus. Nós vamos estar na região
a partir, depois do almoço. Assim eu quero convidar, então, todas aquelas pessoas para que possam participar. Nós vamos estar lá durante a tarde, visitando alguns equipamentos, algumas pessoas, mas também vamos, às 18h30, fazer o nosso encontro, para a gente falar um pouquinho do nosso mandato e também ouvir a população. O nome do nosso projeto é Perto de Você. E esse vereador tem esse compromisso de estar perto da população, perto do cidadão, para que o cidadão também participe do nosso mandato, nos ajudando, nos cobrando, nos sugerindo, nos criticando, para que a gente faça um mandato aqui ainda melhor. Eu gostaria de também falar um pouquinho hoje de 2 eventos que eu participei. Primeiro, de manhã, lá no Seminário de Desenvolvimento Sul-Litorâneo. Nós tínhamos lá 5 municípios que estão sentando junto com o SEBRAE para a gente discutir esse desenvolvimento aqui na nossa região. E uma coisa que ficou para mim clara lá, e eu acho que para quem esteve lá, é que nós podemos ser somente telespectadores, mas nós também podemos ser atores. E eu quero ser ator. Eu quero participar. E a gente convida a população de Anchieta também a colocar a mão na massa, a participar desse desenvolvimento. Não tem receita própria. Nós precisamos buscar esse caminho. Aqui, todos os vereadores têm dito isso em todas as sessões. Nós precisamos nos unir para a gente achar uma solução. E aí Alexandre falava isso, tem solução que é a longo prazo, mas tem projetos que podem dar resultados rápidos. Então quero parabenizar a Prefeitura, o SEBRAE, as prefeituras, né, aqui da região, que deram um show hoje lá. E na palestra que o Silvio, que foi ex-secretário e ex-prefeito de Maringá, ele disse exatamente que a população tem que fazer, né, tem que participar, fazer parte do processo. É isso que nós precisamos também aqui em Anchieta amadurecer, precisamos buscar que a população participe, busca, né, junto com o poder público, uma solução ou as soluções para o desenvolvimento aqui da nossa região. E à tarde eu participei da reunião da diretoria da Findes. Zé Pixinguinha estava lá, fui convidado pelo presidente aqui do Senai, da Findes aqui de Anchieta, da regional, o Antônio Prando, ao qual quero agradecer o convite, que também estão lá imbuídos nesse projeto, nesse objetivo de pensar, junto com os empresários aqui de Anchieta, também uma solução. Então, quero agradecer, participei, fiquei muito feliz, porque vejo que nós temos empresários aqui, a exemplo do Zé Pixinguinha, de outros que estavam lá, né, que também têm ideia, que também querem partilhar esse momento conosco. Também nós tivemos aqui na semana, no final de semana, desde a quarta-feira, uma caminhada nos Passos de Anchieta, que foram 80 jovens, aproximadamente, que vieram de 12 estados desse país, para fazer o trajeto que o padre Anchieta fez. A Igreja Católica, junto com alguns padres, trouxeram esses jovens, o Magens e o Meg, e fizeram esse caminhar. Acompanhei esses jovens na missa, no sábado, quando assim chegaram, e conheceram um pouco da nossa cidade. O secretário Edinho esteve presente lá na missa e pôde dar as boas-vindas e também acolher esses peregrinos que passaram por aqui. Também parabenizar a comunidade de Itapeúna, que no sábado passado fizeram um arraiá para arrecadar dinheiro para a festa das crianças em outubro. Então, parabenizar. Eu não pude estar presente por conta dessa logística aí do encontro dos peregrinos, mas parabenizar, eu soube que foi um sucesso lá a festa de Itapeúna, no arraiá. E aqui, quando o vereador Alexandre falou, eu recebi um torpedo da secretária de Saúde, que as últimas 2 parcelas para fechar o mês de julho serão repassadas, vereador Kleber. Era hoje, amanhã, tá? O MEPS, então, receberá as 2 parcelas da prefeitura, e a semana que vem
receberá o restante do recurso federal, que é o EIH, para que, então, legalize toda a situação do MEPS. Sim. O prefeito acabou de me passar que foi depositado hoje. Foi depositado? Isso. Então, tá bom. Uma parte, então, vereador. resolve esse problema aí do Vereador, MEPS. Uma parte. Oi? Se possível, uma Eu estou parte. sem tempo lá, senhor presidente. Só para a questão do hospital, como foi muito comentado aqui, o vereador Alexandre disse que lá atrás passaram informação equivocada. Olha, hoje, a dívida do município com o hospital é superior a R$600 mil. Hoje. Sim. Lá atrás, era R$1,5 milhão. Sim. Foram quitadas algumas parcelas. Então, vereador Alexandre, Vossa Excelência não se convocou quando usou a tribuna para falar que existia uma dívida. Existia, e parabéns, o município está quitando. Mas hoje, pode ser que amanhã, eu espero que esteja zerada essa dívida, mas hoje, a dívida do município com o hospital passa de R$600 mil. Uma parte, vereador. O prefeito acabou de me informar que foi repassado para o hospital R$700 mil. É uma parte. Já que foi citado, eu gostaria de me expressar. Eu sempre prefiro acreditar na boa-fé das pessoas. Então, estou dando crédito à informação que me foi repassada, inclusive pela ouvidora da prefeitura. Agora, vereador Giovanni, vou estar verificando isso mais de perto. Inclusive, se a informação não proceder, aí a gente vai tomar outras providências. Porque somos representantes aqui da sociedade e as informações têm que ser passadas aqui de forma verdadeira. Deixa eu acabar, Jorge. Bem, para finalizar, eu queria fazer um convite que a secretária de Saúde também pediu para a gente falar. No dia 31, das 12h30 às 17 horas, nós teremos a Conferência Municipal da Saúde lá no auditório da Prefeitura, Antiga Câmara. Então, convidar toda a população, com certeza vai chegar convite aqui para os vereadores, mas convidar a população para participar aí no dia 31/7 da Conferência Municipal da Saúde. É isso que eu tenho, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Renato, pelas palavras. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria só de parabenizar a Flávia pelas palavras, e aí, através dela, eu estendo a todos os professores meus parabéns. Ficou muito claro a explicação aqui da Flávia, do que se trata a progressão. Ela bem relatou de que, na ocasião que foi votado aqueles projetos, eu, o vereador Robinho, a vereadora Tereza e o vereador Beto, participamos todos do processo dessa discussão, sabemos o quanto eles lutaram e nós apoiamos a luta e foram aprovados. E agora seria um verdadeiro retrocesso esta casa permitir que tudo aquilo que eles lutaram, reivindicaram, vá por água abaixo. Então, eu tenho certeza que esta casa não vai permitir isso, e eu quero reiterar o meu apoio, não só aos professores, mas todo o servidor público, que eu já falei diversas vezes nessa tribuna. Hoje, nós temos muito que agradecer, porque nós sabemos a dificuldade que todos eles estão enfrentando, pelo fato que nós não estamos fornecendo as ferramentas necessárias para que eles possam realizar um trabalho ainda mais de qualidade. Eu tenho certeza que, sem eles, nós não vamos conseguir ofertar serviço de qualidade e melhorar a qualidade de vida do povo de Anchieta. Então, vamos pensar bem, nós vereadores, assim que esses projetos chegarem nessa casa, para que nós possamos fazer aquilo que é melhor para a população de Anchieta. E eu tenho certeza que valorizar servidor é valorizar o povo de Anchieta. Obrigado, presidente. Vereador... Presidente. Pois não, vereadora. Vereador Giovanni. E também porque nós que votamos dessa lei, né? Então, mais que é justo que a gente está a favor de vocês. E como o Robinho falar também, que for para beneficiar o servidor, a gente está aqui para apoiar, tá bom? Boa noite. E não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da palavra, passamos então para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Richard. Presente. Vereador José Maria. Presente. Vereador Kleber. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robinho. Presente. Vereadora Terezinha. Presente. Vereador Renato. Presente. Vereador Alexandre. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Giovanni presente. Vereador Tasso. Presente. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Em votação, o projeto de lei número 10/2017,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. O projeto é de autoria do Poder Executivo e tem uma emenda modificativa da Comissão de Finanças e Orçamento, que fica alterado o artigo 22 da LDO com a seguinte redação. Artigo 22. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira a serem efetivadas nas hipóteses previstas no artigo 9º e no inciso 2 do artigo 31 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, essa limitação será aplicada ao Poder Executivo, excluídas as duplicidades na Lei Orçamentária Anual, no conjunto de outras despesas correntes e no de investimentos e inversões financeiras. A emenda foi assinada pelo relator da comissão, vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, pelo presidente Richard Ottoni Costa e pelo membro, vereador Kleber Oliveira da Silva. Então, em votação nesse momento, a emenda modificativa de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Como vota o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesadri? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Assad? Favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Pela aprovação. Como vota o vereador Zé Maria? Favorável. Como vota o vereador Kleber Pombo? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Como vota o vereador Serginho? Favorável. Emenda aprovada. E agora em votação o projeto de lei número 10 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018, de autoria do Poder Executivo, juntamente com a emenda modificativa. Como vota o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesadri? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Assad? Pela aprovação. Como vota o vereador Richard Costa? Pela aprovação, presidente. Como vota o vereador Zé Maria? Favorável. Como vota o vereador Kleber Pombo? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Presidente, antes de proferir meu voto, eu gostaria de justificar e ressaltar que esta casa, por mais um ano, está dando um voto de confiança à administração e ao prefeito Fabrício Petri, quando nós estamos aqui autorizando suplementação dos mesmos percentuais que foram autorizados nos últimos anos. Então, mais uma vez, esta Casa de Lei está dando um voto de confiança a essa gestão para que possa fazer o melhor pela população. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Serginho? Favorável. Projeto aprovado com redação final. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima. Tenham todos uma boa noite.